Chegamos então ao final do nosso curso. Esse vídeo eu vou apresentar uma rápida revisão do que a gente viu no mini curso das 7 diretrizes e vou também dar umas dicas de como é que você pode fazer para continuar aí a sua trajetória na linguagem simples, seja se você está chegando agora e você quer conhecer mais, ou se você já conhece alguma coisa e quer ir se aprofundando, né? Porque a linguagem simples ela é realmente um tema fascinante, ela está em todo lugar da nossa vida, ela é aplicável em todo lugar da nossa vida. Mas vamos então começar com uma brevíssima revisão. O nosso minicurso começou com uma aula introdutória em que foi apresentada o que é a linguagem simples, né, uma breve definição, muito por alto assim um pouco do histórico, e foi falado o cenário do Brasil hoje, no Brasil hoje, né? Como é que é o cenário da linguagem simples hoje? Eu apresentei para você como é que é o modelo de escrita Comunica Simples, esse modelo que eu criei, né, e venho aperfeiçoando aí ao longo dos anos. No vídeo introdutório também eu fui mostrando dentro dessas áreas aí do modelo como é que eu trabalho e quais foram as diretrizes que eu trouxe aqui para apresentar no mini curso, né? E também falei da motivação de ter feito esse curso. Foi no momento em que a pandemia do coronavírus começou e eu senti a necessidade de divulgar o máximo possível esse conteúdo da linguagem simples, dada a incrível necessidade das informações serem mais fáceis de ler, né? Informações de interesse público que a pandemia deixou muito evidente as fragilidades, inclusive as fragilidades, vamos chamar assim, linguísticas, da comunicação de interesse público. Então, mostrei esse contexto e fui apresentando vídeo a vídeo as 7 diretrizes do nosso minicurso. A diretriz da empatia, a que diz respeito à hierarquia da informação, vimos 2 diretrizes de palavra conhecida, palavra concreta, 2 de frase, frase curta e na ordem direta, e tivemos também essa última aula, né, que foi anterior a essa agora, que foi para falar do diagnóstico. Tivemos vários exemplos, né, eu acho que eu consegui reunir, por mais que seja um curso breve e a proposta dele não era fazer alguma coisa muito aprofundada, mas como eu falei lá no início, né, o curso é mini, mas é potente, né? Espero que você tenha sentido, que eu tenha conseguido passar para você por meio dos exemplos e também por meio da parte expositiva. A gente não teve a oportunidade aqui de trabalhar exercícios, que é realmente uma parte essencial, na verdade é a parte mais importante, né? Porque não adianta nada a gente ficar só recebendo e processando mentalmente as coisas, mas a gente precisa ir lá e começar a escrever, né? Ou começar a escrever, né? Depende do suporte. Mas eu acho que eu dei bastantes exemplos, vários exemplos para você que devem ter, espero, que iluminaram as questões das dúvidas que surgem, por que que as dúvidas surgem e o que aquelas diretrizes resolvem e facilitam a compreensão dos usuários. Também apresentei para você uma espécie de um quadro de diagnóstico em que você tem que olhar o contrário, né? Porque se a linguagem simples ela propõe intervenções que resolvem problemas, né, elementos, aí sejam os elementos linguísticos do texto, seja questões de design da informação, seja uma questão assim mais de um valor mais ético, né? A gente tem que procurar o contrário. Então, eu montei um mini quadrinho assim de diagnóstico para te ajudar, que são o avesso das diretrizes, né? Então, onde tinha empatia, você tem que ficar procurando elementos que desconsideram o contexto ali da pessoa que vai ler. Se você precisa botar a informação numa certa hierarquia, você vai identificar o problema quando você perceber que tem informação fora da sequência lógica. O mesmo das palavras, você tem que ficar caçando palavra que é desconhecida e palavra que é abstrata, porque são 2 aspectos que causam dificuldade de leitura. E no que diz respeito às frases, você tem que dar um jeito de resolver as frases longas, de repente divide em 2, divide em 3 às vezes, né? De repente tem frase tão longa que você vai dividir em 4. E por fim, olhar a questão da ordem, se as frases estão na ordem indireta, porque isso é algo que realmente dificulta. E quais são os próximos passos? Agora que você já tem esse conhecimento das 7 diretrizes
e você já sabe quais, né, já deu para antever assim, qual é o potencial que a linguagem simples tem de transformação de informação por escrito, seja naqueles âmbitos todos, né, no âmbito do texto, da estrutura da informação. O que você pode fazer agora? Bem, você pode continuar aprendendo, continuar estudando, você pode também se conectar a redes e você pode exercitar. Bem, então, vamos aqui ao guiazinho que eu preparei para você. Você quer continuar aprendendo? Achou interessante esse método que eu comecei a apresentar? Então, eu convido você para participar do curso de formação de redatores que eu faço pela Comunica Simples, onde vai dar para aprender as 20 diretrizes em profundidade. Eu ofereço aulas online, essas aulas podem ser em grupo, podem ser individuais. É uma oportunidade que a gente tem de fazer vários exercícios, né, de você fazer os exercícios, de eu corrigir, depois a gente comentar. Se for um grupo pequeno, 2, 3 pessoas, é interessante porque dá para formar trios, dá para formar duplas, e se forem grupos maiores, aí dá para fazer uma dinâmica até mais diferenciada. Você pode falar comigo pelas redes sociais da Comunica Simples, a gente vai passar daqui a pouco por elas de novo, mas eu já adianto aqui, pelo WhatsApp ou então por e-mail. Então, fique à vontade, vai ser um prazer a gente continuar esse caminho de aprendizagem. Uma outra possibilidade também, que eu acho que aí entra um complemento da aprendizagem, é esse livro que eu falei para você, já falei, mencionei ele aqui algumas vezes, que é o meu livro, Clareza em Textos de Governo Eletrônico, IGOV, né? Uma questão de cidadania. Esse livro é o fruto da pesquisa que eu fiz na especialização em cultura do consumo, uma especialização do Departamento de Ciências Sociais da PUC do Rio. Eu fiz assim, são 3 capítulos. No primeiro capítulo, eu traço um panorama da linguagem simples, que na época eu chamava de linguagem clara, mas é o plain language, é a mesma coisa. Um panorama da linguagem simples no mundo. Aí eu conto o histórico com bastante detalhe, dou muitas referências, né, desse caminho de adoção da linguagem simples. O segundo capítulo trata de um certo contexto brasileiro, iniciativas que já aconteceram, a questão do perfil do brasileiro. E por último, a linguagem simples em governo digital, né, porque eu me interesso especialmente pelo uso de plain language, de linguagem simples, nas interações da comunicação pública em ambientes digitais. Então, o terceiro capítulo desse livro é um livro fino, ele tem 84 páginas, naquele formato 14 por 21, né, aquele formato padrão de livro. E o último capítulo eu faço uma análise da questão do governo eletrônico, vejo estudos científicos acadêmicos, que já tinham sido desenvolvidos. Esse livro, a versão impressa está esgotada, mas a versão em e-book, que é um formato PDF, ele está disponível para venda na Amazon, custa R$19. Eu também montei, que eu já mencionei no primeiro vídeo, né, um curso na plataforma de aprendizagem Udemy. Né, tem gente que fala Udemy, eu falo Udemy. É um curso que é diferente desse que a gente fez agora, esse mini curso das 7 diretrizes. Ele se aprofundou nas diretrizes. Esse curso da Udemy, ele é complementar porque ele fala muito da questão do histórico do Plain Language, dá exemplos de uso em outros países. É complementar a esse que você fez, né? Ele, na plataforma Udemy, é uma aula de 1h30, mais ou menos, que se assemelha mais ou menos nessa carga horária que você fez aqui. O preço dele é R$100, é R$ 99,99, né? Mas eu ofereço para você que fez o mini curso um desconto de 50%, se você tiver interesse em fazer o curso da Udemy, né? Já que o mini curso foi gratuito, de repente você pode fazer uma dobradinha aí, fazendo o da Udemy com esse desconto de 50%. Para isso, basta entrar em contato comigo, que eu mando para você o link de desconto para você acessar a Udemy. Tem, claro, o site da Comunica Simples, lá tem muita informação. Tem muitos posts, tem referências, tem muitos links. Convido você a conhecer o site comunicasimples.com.br. E claro, lógico, evidente, a gente está junto nas redes sociais. Comunica Simples está presente no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. Esqueci de botar
a logomarca do Twitter aí, mas também tá, mas com menos presença, né? E no Instagram eu me proponho a publicar alguns exemplos. A partir de agora, eu vou publicar exemplos dessas diretrizes que a gente viu, das 7 diretrizes, e é uma maneira também de você ir acompanhando, de alguma maneira ir praticando, porque tem a chance da interatividade. Então, eu espero você em uma dessas redes ou em todas, né, de preferência. E aproveito também para colocar aqui a questão da conexão profissional. Se você é uma pessoa que já trabalha nesse campo de produção textual, onde você já vê possibilidades de aplicar a linguagem simples, ou se você é uma pessoa que estuda esse tema e tem interesse, eu sugiro que você faça parte desse grupo Linguagem Clara Brasil, no LinkedIn. Esse grupo eu criei e eu administro, funcionou mais ou menos um ano, eu mesma administrando sozinha, e a Plain, que é a Associação Internacional de Linguagem Simples, de Plain Language, que tem sede no Canadá, mas é uma associação internacional, tem membros em vários países, acho que mais de 20 ou 30 países. A Plain me propôs uma parceria. A logomarca que está no grupo Linguagem Clara Brasil é da Plain, porque a gente tem uma parceria, mas sou eu que administro. Então convido você para fazer parte. A gente estava com um número, no que está aí, nesse print aí tem 101 integrantes, né? Mas tem mais. No dia em que eu gravo esse curso, acho que eram 154 ou 155 integrantes. E também, se você tem interesse em fazer parte de uma rede internacional, eu convido você para fazer parte da Plain. A Plain tem uma anuidade paga, eu faço parte lá da Plain, tem pouquíssima gente no Brasil. A última vez que eu vi, na verdade, atualmente de associados, só tinha eu mesma. Mas tem gente em Portugal e é uma rede muito interessante de fazer parte. Tá aí o endereço, caso você se anime. Por fim, eu quero agradecer a sua atenção. Foi uma alegria ter a oportunidade de organizar esse mini curso e de disponibilizar ele para pessoas como você que estão interessadas em fazer com que as mensagens que estão por aí sejam mais fáceis de entender, porque a linguagem simples, ela fortalece a cidadania, ela fortalece as relações de confiança, ela promove o acesso à informação. A linguagem simples é uma ferramenta incrível e a gente precisa de muitos, centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas pelo Brasil exercitando a linguagem simples. Então, nesse sentido, eu espero que tenha sido útil para você. Eu agradeço se você compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você julgue que são interessadas e que podem colaborar para contribuir para a gente ter um país mais justo, menos desigual e mais simples. Obrigada.